Olá, turminha do quarto ano. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Nossa aula de hoje será de matemática e nós vamos estudar medidas de massa e medidas de capacidade. Vamos começar pela correção da aula passada. E agora vamos começar a correção da aula passada, página 267. Primeira questão. Camila tem 1,45 m de altura e sua mãe 1,65 m. Quantos centímetros faltam para Camila atingir a altura de sua mãe? Então, nós vamos fazer uma subtração para chegar ao resultado. 1,65 m menos 1,45 m. Então, faltam 20 centímetros para Camila atingir a altura da mãe dela. Segunda questão. Ricardo mediu a altura do muro da casa dele usando como unidade de medidas uma vareta de meio metro. Obteve como resultado 5 varetas. Que altura tem o muro? Então, ele mediu a altura do muro com uma vareta usando meio metro. Quanto é meio metro? 50 centímetros. Então, 50 centímetros vezes 5 vai dar igual a 2,5 metros. Então, o muro tem 2,5 metros de altura. Terceira questão. Fernando comprou um rolo de 20 metros de barbante grosso para fazer fieira de jogar peão. Ele fez cada fieira com 150 centímetros. Quantas fieiras Fernando fez? Sobrou algum pedaço de barbante? Quanto? Fernando fez 13 fieiras e sobrou um pedaço de barbante com 50 centímetros. Quarta questão. Para brincar de cama de gato, Lucinha e os amigos usam pedaços de barbante de 1,25 m de comprimento. Quantos metros de barbante serão necessários para que 7 crianças tenham o próprio pedaço? Então, 1,25 m vezes 7 vai dar igual a 8,75 m. Serão necessários 8,75 m de barbante. Quinta questão. Uma aranha fabricou sua teia com 10 metros de fio. Fez também uma pequena teia para sua sobrinha, usando somente 7,5 metros. Como sua cunhada espaçosa veio morar na mesma árvore, construiu mais uma teia bem maior, com 16 metros e 25 centímetros. Então, quantos metros de fio a aranha usou para fazer as 3 teias? Então, é só eu somar os 3 resultados que eu vou chegar na resposta. A aranha usou 33 metros e 75 centímetros de fio para fazer as 3 teias. E agora vamos para a página 269. Primeira questão. Observe as figuras abaixo construídas com palitos. Qual é a medida do perímetro de cada figura e palitos? O item A, 8 palitos. O item B, 9 palitos. 2. Determine a medida do perímetro das figuras a seguir. Então, eu tenho o item A e vou calcular a medida dos perímetros. Como é que eu calculo? Somando todos os lados. Então, o item A é igual a 16 metros. 5 mais 5 mais 3 mais 3. B, 12 metros.
5 mais 3 mais 5. Terceira questão. Calcule as medidas desconhecidas em cada polígono, considerando as medidas indicadas. Então, a primeira medida do perímetro é 30 centímetros. Observe que está faltando 2 lados das medidas. Então, são essas medidas que nós vamos descobrir. Então, cada medida dos lados que está faltando é 5 centímetros. A segunda figura, eu tenho 12 centímetros. Eu sei que o perímetro é 12 centímetros. Então, quantos lados tem o perímetro? 4. Então, eu vou pegar o 12 e dividir por 4, que vai dar igual a 3 centímetros cada lado do perímetro. A última figura, eu já sei que o meu perímetro é 24. Então, o perímetro que está faltando é 10 centímetros. Página 270. Primeira questão. Qual é a medida do perímetro de uma sala quadrada de 6,5 metros de lado? Então, é só eu somar as 4 medidas de 6,5 e a medida vai ser igual a 26 metros. 2. A mãe de Rodrigo colocou uma renda em volta de uma toalha quadrada de 1,5 metro de lado. Quantos metros de renda ela usou? Então, eu vou somar os 4 lados de 1,5 metro. Ela usou 6 metros de renda. 2. José comprou um rolo de arame de 40 metros para cercar uma área retangular que mede 5 metros e 70 centímetros de comprimento e 3 metros e 80 centímetros de largura. Quantos metros de arame ele gastou? Quantos metros de arame restam no rolo? Ele gastou 19 metros de arame, restam 21 metros de arame no rolo. 4. Quantos metros de tela serão necessários para cercar um jardim que tem o formato de um hexágono, cujos lados medem 3 metros? Se o metro de tela custa R$10, quanto será gasto? Serão necessários 18 metros de tela. Serão gastos R$180. 5. Observe a quadra de esporte de uma escola. Na aula de educação física, antes de começar o jogo, os alunos dão algumas voltas ao redor da quadra para se aquecerem. A. Qual é a medida em metro do perímetro da quadra de esporte? A medida do perímetro da quadra é 180 metros. B. Quantos metros os alunos percorrerão em 3 voltas completas? Eles percorrerão 540 metros. Sexta questão. Na escola de Daniel, a quadra de basquete tem 40 metros de comprimento e 32 metros de largura. Qual é a medida do perímetro da quadra? A medida do perímetro da quadra é 144 metros. E agora vamos ver o conteúdo da aula de hoje. Acompanhe no livro de vocês na página 273. Vamos ver medidas de massa. Quando eu falo medidas de massa, eu estou falando de medidas de peso. Massa é peso. Então, vamos ver o grama. Massa é a quantidade de matéria, substâncias de um corpo. O quilograma e o grama são unidades de medidas geralmente mais usadas para medir a massa de um corpo. Podemos medir a massa de um corpo utilizando balanças.
O grama é a unidade de medida de massa. Seu símbolo é G. Então, massa é a quantidade de matéria, ou seja, a substância de um corpo. Observe a imagem. Então, essas imagens, ela está mostrando que nós podemos medir a massa de um corpo utilizando balanças, ou seja, nós podemos saber o peso preciso utilizando uma balança. Na primeira imagem, nós estamos pesando o quê? Maçãs. Na segunda balança, nós estamos pesando uma pessoa. E na terceira, estamos pesando frutas. Então, através das balanças, nós podemos saber a medida, a massa de um corpo. Nas medidas de massa, nós temos os múltiplos e os submúltiplos do grama. Vamos vê-las. Medidas unitárias dos múltiplos do grama são unidades de medida maiores que 1 grama. O quilograma, que é representado por kg, é um múltiplo do grama. Medidas unitárias dos submúltiplos do grama, que são unidades de medida menores que 1 grama. O miligrama, ele é representado por mg e é um submúltiplo do grama. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Agora vamos ver a tonelada, uma unidade de medida especial. Um elefante africano adulto tem aproximadamente 4 metros de altura e pesa cerca de 6.000 quilogramas. A massa do elefante, ou seja, o peso do elefante africano, é representada por 6 quilogramas ou 6 toneladas. Observe a imagem. A baleia cachalote pode alcançar 18 metros de comprimentos e ter mais de 50 quilogramas ou 50 toneladas de massa. Para medir grandes massas como cargas de navio, caminhões e trens, usamos a tonelada. Seu símbolo é um T. A tonelada é um múltiplo do quilograma. Uma tonelada é igual a 1000 quilogramas. Uma tonelada é igual a 1000 quilogramas. Outra unidade de medida de massa usada, principalmente em vários tipos de comércio, como o do gado, é a arroba. Uma arroba corresponde a 15 quilogramas. Observe a imagem. E agora vamos ver as medidas de capacidade. O litro. Capacidade é a quantidade de líquido ou outra matéria que um recipiente pode conter. Usamos o litro para medir a capacidade de recipientes que contêm líquidos, como a água, o leite, o álcool
E a gasolina? O litro é a unidade de medida de capacidade. O seu símbolo é L. Temos também o mililitro. O leite materno é muito bom para os bebês. Veja a quantidade de leite que os bebês vão tomar. Todas as mamadeiras comportam menos de 1 litro de leite. Para indicar pequenas medidas de capacidade, costumamos utilizar o mililitro. O mililitro é um submúltiplo do litro. Seu símbolo é ml. Observe a imagem. Observem que as mamadeiras das crianças, elas estão marcando as quantidades 250 ml, que são representados por 250 mililitros. Observe essa imagem. Em cima nós temos uma unidade prática, aonde são distribuídas 1000 litros, depois 500 ml e 2 baldinhos de 250 ml. E agora nós vamos conhecer os múltiplos e os submúltiplos do grama. Aqui nós temos os múltiplos que são maiores que 1 grama. Quem são eles? Quilograma, hectograma, decagrama. E agora nós temos os submúltiplos. Quem são eles? Decigrama, centigrama, miligrama. São submúltiplos menores que o grama. O que nós mais utilizamos é o grama. Agora, se eu quero transformar um quilograma em hectograma, eu multiplico por 10. De hectograma para decagrama, eu multiplico por 10. De decagrama para grama, eu multiplico por 10. De grama para decigrama, multiplico por 10. De decigrama para centigrama, eu multiplico por 10. E de centigrama para miligrama, eu multiplico por 10. Agora, se eu quero transformar miligrama em centigrama, eu vou dividir por 10. De centigrama para decigrama, eu divido por 10. De decigrama para grama, divido por 10. De grama para decagrama, multiplico por 10. De decagrama para hectograma, multiplico por 10. E de hectograma para quilograma, eu multiplico por 10. E agora nós vamos ver como transformar essas unidades de medidas usando o quadro de ordens. Aqui nós temos o quadro de ordens com os múltiplos e os submúltiplos. Então, eu quero transformar 9 quilogramas em gramas. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o número 9, aonde eu quero transformar, no caso do quilograma. E, para eu chegar em grama, tem algumas casas. O que é que eu vou fazer? Eu vou completar com 0. Então, eu fiz a transformação. 9 quilogramas é igual a 9.000 gramas. Agora, eu tenho 5 miligramas e quero transformar em gramas. Eu vou colocar o 5, aonde eu quero fazer a transformação. 5 miligramas. Tá aqui o grama, ó. Tem algumas casas vazias. O que é que eu vou fazer? Vou completar com 0.
Agora aqui tem um detalhe importante. Quando eu completo as casas da direita para a esquerda, quando eu chegar no número que eu pretendo transformar, eu coloco um zero. Então, 5 miligramas é igual a 0,005 gramas. O que é que eu faço para transformar quilogramas em gramas usando a multiplicação? Eu vou multiplicar o 9 por 1000. Por que por 1000, tia? Vocês lembram das casas? Quando é 10, uma casa. Quando é 100, duas casas. Quando é 1000, três casas. Então, aqui nós temos, ó, 3 casas. Então, é multiplicado por 1000. Transformar miligramas em gramas. O que é que eu vou fazer usando a multiplicação, a divisão? Eu vou dividir por 1000. Também 3 casas, pela ordem das casas. 1, 2, 3. E agora vamos ver como transformar toneladas em quilogramas. Uma tonelada é igual a 1000 quilogramas. Então, se eu quero transformar 15 toneladas em quilogramas, eu multiplico por 1000. 15 vezes 1000. Vocês lembram da regrinha da multiplicação? Repete o número e conta-se os zeros. Então, 15 vezes 1000 é igual a 15.000 quilogramas. Outro exemplo, 23 vezes 1000. 23.000 quilogramas. Então, para eu transformar tonelada em quilograma, eu multiplico por 1000. E se fosse o contrário? Se fosse para transformar de quilograma para tonelada, eu faço a divisão por 1000. Nós também temos arroba. A arroba equivale a 15 quilogramas. E agora nós vamos conhecer os múltiplos e os submúltiplos do litro. Os múltiplos nós temos o quilolitro, o hectolitro e o decalitro. Os submúltiplos, decilitro, centilitro e mililitro. Então, nos múltiplos e submúltiplos do litro, o que nós mais utilizamos é o litro e o mililitro. Então, para eu transformar quilolitro em mililitro, eu vou usar a multiplicação. E para transformar mililitro em quilolitro, eu vou usar a divisão. E agora vamos transformar a medida de capacidade usando o quadro de ordens. Aqui nós temos os múltiplos e os submúltiplos do litro. Então, eu quero transformar 5 litros em mililitro. Como que eu vou fazer? Vou colocar o 5 aonde eu quero fazer a transformação. E para chegar até o mililitro, vou completar com 0. Então, 5 litros é igual a 5.000 mililitros. Agora, eu tenho 7 mililitros e quero transformar em litro. Vou colocar o 7 aqui no mililitro e vou preencher até chegar no litro usando o 0. Só que um detalhe, quando chegar no litro eu coloco um 0. Sempre da direita para a esquerda. Então, 7 mililitros é igual a 0,007 litros. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play e vamos fazer a correção. E agora vamos para a correção da página 275. Primeira questão. Complete as sentenças com a unidade de medida adequada, quilogramas, grama ou miligrama.
Um comprimido tem em média 5 miligramas. Uma galinha tem em média 3 quilogramas. Um tubo de creme dental pode ter 90 gramas. Segunda questão, complete com o valor equivalente. O item A, 5.000 gramas, B, 500 quilogramas, C, 2.900 gramas, D, 7.000 quilogramas, E, 4.000 miligramas, F, 0,37 quilogramas, G, 9.400 quilogramas, H, 3 gramas, I, 3.500 quilogramas, J, 8.780 miligramas, K, 400 quilogramas, L, 4.700 quilogramas. Página 276, quarta questão. O quadro abaixo mostra quanto pesa a bola em diversos esportes. O item A. Em qual desses esportes a bola tem a maior medida de massa? No boliche. B. Em qual esporte se usa a bola mais leve? Tênis de mesa. C. Considerando a maior medida de massa de ambas as bolas, quantas gramas uma bola de basquete tem a mais do que uma bola de futebol? 197 gramas. D. Quantas gramas uma bola de tênis de maior medida de massa tem a menos do que uma bola de boliche? 7.191,5 gramas. E. Quantas gramas uma bola de vôlei de menor medida de massa tem a menos do que uma bola de futebol, também da mesma medida de massa? 141 gramas. Página 277. Quinta questão. Qual é a medida de massa indicada na linguagem popular como peso líquido da embalagem ao lado? 200 gramas. Sexta. Observe embalagens de 5 produtos de sua casa e anote o peso líquido escrito nelas. Depois responda as perguntas a seguir. Então, a sexta questão é uma resposta pessoal de vocês, tá? Resposta de acordo com as embalagens que vocês vão colocar. Sétima. Veja a carga desse caminhão e complete a frase. A carga do caminhão é de 8.000 quilogramas. Página 278. Primeira questão. Alexandre pagou R$18 por 9 quilos de arroz. Quantos reais ele pagaria se comprasse 1 quilo? Então, ele fez a divisão e chegou ao resultado. Ele pagaria R$2 se comprasse 1 quilo. Segunda, um caminhão frigorífico transporta 20 arrobas de carne. Quantos quilogramas de carne o caminhão transporta? Então, ele fez a multiplicação e chegou no resultado. O caminhão transporta 300 quilos de carne. Terceira questão. Uma mercearia recebeu 92 quilos de queijo. Já vendeu 68 quilos a R$13 o quilograma. Quantos reais já foram obtidos com a venda? Então, ele fez a multiplicação. 68 vezes 13. Já foram obtidos com a venda R$884. Quarta questão. Se 1 quilo de feijão custa R$1,50,
quanto custarão 5 quilos de feijão? Então, ele fez a multiplicação. 1,50 vezes 5, igual a R$ 7,50. 5 quilos de feijão custarão R$ 7,50. Quinta questão. Um caminhão transportou no primeiro dia 4 toneladas de café e no segundo dia 6 toneladas. Quantos quilogramas de café foram transportados ao todo? Então, aqui nós fizemos duas continhas. Ele transportou tantos num dia e tantos em outro dia. Então, foram transportados ao todo 10.000 quilogramas de café.